Existe um custo que muitas pessoas pagam ao longo da vida sem jamais perceber de onde ele vem. Não é um custo visível, não aparece como crise imediata. Ele se manifesta aos poucos, como desgaste interno, confusão recorrente e a sensação de que algo nunca se resolve por completo. James Allen observou, com extrema clareza, que a mente não educada nunca permanece neutra. Ela constrói, mesmo quando é deixada sozinha. Este episódio não é um alerta dramático, é um convite à percepção. Porque talvez o que esteja pesando hoje não seja o que você vive, mas o modo como sua mente aprendeu, ou não aprendeu, a lidar com o que vive. Respira fundo e seguimos, com calma. Muitas pessoas acreditam que se não interferirem, a mente encontra equilíbrio sozinha. James Allen ensinava exatamente o contrário. Para ele, uma mente sem direção não entra em repouso, entra em repetição. Pensamentos não observados retornam, ideias não questionadas se solidificam, e pouco a pouco, o que começou como um pensamento passageiro se transforma em convicção silenciosa. James Allen escreveu com simplicidade e profundidade: a mente é o tecelão do destino, tanto no bem quanto no mal. Isso significa que a mente nunca está parada. Ela está sempre tecendo algo. A questão não é se ela cria, mas o que ela está criando quando não recebe orientação consciente. Quando o pensamento não é educado, ele passa a ser moldado pelo ambiente, pelas experiências passadas, pelos medos não resolvidos e pelas emoções mais frequentes. Não por maldade, mas por ausência de governo interno. James Allen alertava que o pensamento automático não é inocente. Quando a mente opera no modo repetição, ela começa a reagir antes de compreender, decide antes de refletir e responde à vida a partir de padrões antigos. É assim que muitas pessoas vivem, não escolhendo, mas reagindo. Com o tempo, o automático se torna familiar, e o familiar começa a aparecer identidade. A pessoa passa a dizer: eu sou assim, sem perceber que esse assim foi construído por pensamentos que nunca foram examinados. James Allen dizia: os homens não atraem aquilo que querem, mas aquilo que são. O preço aqui não é imediato, é cumulativo. É o cansaço de viver situações parecidas. É a frustração de sentir que muda tudo ao redor, menos o que realmente importa. É o desgaste de repetir emoções sem entender porquê. O automático cobra esse preço todos os dias, em pequenas parcelas. Um dos aspectos mais sutis do pensamento não educado é que o custo não aparece de uma vez. James Allen observou que o desalinhamento quase nunca começa com grandes erros. Ele começa com pequenas concessões internas. Um pensamento tolerado hoje, uma justificativa aceita amanhã, uma reação repetida sem reflexão. Com o tempo, a mente se acostuma a operar abaixo do próprio potencial, e aquilo que antes incomodava passa a ser considerado normal. James Allen escreveu: um homem é literalmente aquilo que pensa, sendo o seu caráter a soma completa de todos os seus pensamentos. Quando o pensamento não é educado, o caráter não se forma por escolha, mas por acúmulo. E o preço maior não é a dor pontual, mas a perda gradual de clareza. A pessoa sente que algo saiu do lugar, mas não sabe dizer quando, porque saiu devagar, em silêncio, enquanto a mente caminhava sem direção consciente. James Allen foi direto ao afirmar que o destino não surge de eventos aleatórios, mas da repetição silenciosa do pensamento. Aquilo que pensamos com frequência não permanece apenas no plano mental. Desce para o comportamento, se manifesta nas escolhas e, com o tempo, constrói o cenário da vida. Ele escreveu: as circunstâncias não moldam o homem, elas o revelam. Isso significa que aquilo que aparece fora já foi cultivado dentro. Quando a mente não é educada, os hábitos mentais se formam por inércia, e hábitos criados sem consciência passam a dirigir a vida sem pedir permissão. Não há punição aqui, há coerência. A mente segue o caminho que ela mesma pavimentou pensamento após pensamento, dia após dia. James Allen observava que muitas pessoas não sofrem por experiências novas, mas por experiências repetidas. Mudam os cenários, mudam os rostos, mas o núcleo emocional permanece o mesmo.
Isso acontece porque o pensamento de base não foi revisitado. Sem educação mental, a dor não amadurece, ela apenas retorna. James Allen escreveu: o sofrimento é sempre o efeito do pensamento errado, de alguma forma, em algum grau. Essa afirmação não nega a dor humana, ela aponta para a origem. Quando o sofrimento não ensina, ele cansa, desgasta, endurece, e o preço aqui é alto. A pessoa começa a acreditar que a vida é injusta, quando, na verdade, a mente apenas continua operando no mesmo padrão. Um erro comum ao ouvir James Allen é confundir educação mental com repressão emocional. Mas ele nunca defendeu negação da experiência humana. Educar a mente não é silenciar sentimentos, nem fingir equilíbrio. É desenvolver discernimento. É perceber quando um pensamento enfraquece o interior e decidir não sustentá-lo. James Allen afirmava: a calma interior é o sinal seguro de força espiritual madura. Essa calma não nasce da repressão, mas da clareza. Educar o pensamento é um ato de cuidado. É conduzir a mente como quem conduz um jardim, não arrancando tudo com violência, mas escolhendo o que deve permanecer e o que precisa ser deixado ir. James Allen observava algo que poucas pessoas percebem. Uma mente educada consome menos energia. Quando o pensamento encontra direção, a pessoa não reage a tudo, não se dispersa em cada estímulo, não se desgasta tentando controlar o que não pode. A mente deixa de lutar contra a vida e começa a cooperar com ela. James Allen escreveu: aquele que conquistou o controle de seus pensamentos, conquistou a si mesmo. Essa conquista não é barulhenta. Ela se manifesta como economia interior. Menos conflitos desnecessários, menos diálogos internos exaustivos, menos desgaste emocional. A energia que antes era perdida em reações automáticas passa a sustentar clareza, presença e escolhas mais alinhadas. A mente educada não se fecha ao mundo. Ela apenas escolhe onde investir atenção. E atenção, como James Allen compreendia, é uma forma de poder silencioso. Para James Allen, o trabalho mais importante nunca acontece no exterior. Ele acontece no pensamento escolhido quando ninguém está observando. No modo como interpretamos um acontecimento, na resposta interna a uma frustração, na decisão silenciosa de não alimentar um pensamento que enfraquece. James Allen escreveu: o homem cresce pela observação consciente e pelo pensamento correto. Esse trabalho não rende aplausos, não gera reconhecimento imediato, mas sustenta tudo o que é visível. Educar a mente é um exercício diário, feito em pequenos gestos internos. E é exatamente por ser invisível que esse trabalho é tão poderoso. Ele constrói estabilidade antes que a vida exija firmeza. Algo muda quando a mente começa a ser educada. Os desafios continuam existindo. As circunstâncias nem sempre se tornam mais fáceis, mas o custo diminui. James Allen acreditava que o sofrimento perde força quando encontra compreensão. Ele escreveu: a adversidade é o cadinho no qual o caráter é forjado. Quando a mente está alinhada, a experiência não fragmenta. Ela ensina. O pensamento deixa de ser um peso e se torna um instrumento. O preço que antes era desgaste passa a ser aprendizado. E a vida, pouco a pouco, deixa de parecer um campo de batalha e se torna um caminho de amadurecimento. James Allen nunca tratou o futuro como algo distante. Para ele, o futuro está sempre sendo preparado no pensamento que escolhemos sustentar agora. Cada ideia mantida em silêncio é uma semente. Cada pensamento repetido é um caminho sendo reforçado. Ele escreveu: o homem faz ou desfaz a si mesmo pelos pensamentos que escolhe e encoraja. Isso não significa controle absoluto da vida, significa direção. A mente educada não tenta prever tudo. Ela se compromete com clareza no presente. Quando o pensamento é cuidado hoje, o amanhã se torna mais coerente, não perfeito, mas menos fragmentado. James Allen nos lembra que não há atalhos para o amadurecimento interior. Há apenas constância silenciosa. E é nessa constância que o futuro começa a ganhar forma antes mesmo de ser percebido. Neste episódio não falamos sobre pensamentos positivos, falamos sobre responsabilidade, sobre o preço silencioso
que uma mente não educada cobra e sobre a liberdade que surge quando a consciência começa a conduzir. James Allen não prometia facilidade, prometia coerência. O trabalho mais importante não acontece no que mostramos ao mundo, mas no que escolhemos sustentar quando ninguém está olhando. Se algo neste episódio ressoou, talvez não seja para agir agora, apenas para observar. Porque quando a mente encontra direção, o peso diminui, o ruído se organiza e a vida começa a responder com mais clareza do que resistência. Este é o episódio 5, e o caminho segue se aprofundando. O invisível fala com quem ouve, e o código universal revela para quem busca.